No vídeo de hoje a gente conversa sobre um dos livros mais bonitos e sensíveis que eu já li na vida, que é este aqui, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E a gente conversa também sobre A Canção de Amor e de Morte, do porta-estandarte Cristóvão Rilke, que também está incluso aqui nesta edição que sai pela editora Biblioteca Azul. O link para onde você pode encontrar esta edição está aqui embaixo no box de informações. E eu coloquei este livro aqui na minha lista de desejos após ler a autobiografia do Stefan Zweig, que foi a minha melhor leitura do ano passado. E eu coloquei na minha lista de desejos porque lá o Zweig se refere ao Rilke como sendo um grande poeta, um dos maiores do seu tempo, e ele fala do Rilke de uma maneira tão bonita que eu queria até pedir licença para ler um trechinho aqui da autobiografia do Zweig para vocês. Esta aqui é a autobiografia do Stefan Zweig. Não, eu não perco nenhuma oportunidade de fazer propaganda desse livro. Ele é muito maravilhoso, leiam por favor, mas vamos falar do Rilke. Então, na página 135 aqui desta edição, o Zweig está falando de alguns poetas, alguns escritores, etc. E ele diz o seguinte: de todos esses poetas, talvez nenhum tenha vivido de maneira mais modesta, misteriosa e invisível do que Rilke. De certa maneira, a calma crescia em torno dele, para onde quer que fosse ou onde quer que se achasse. Como ele fugia de todo barulho e até da fama, essa vaga vaidosa de curiosidade só molhava o seu nome, e nunca a sua pessoa. Era difícil encontrar Rilke. Ele não tinha casa nem endereço onde se pudesse procurá-lo, nenhum lar, nenhuma morada fixa, nem emprego. Estava sempre a caminho pelo mundo e ninguém, nem ele próprio, sabia de antemão para onde ia. Milhares de pessoas devem ter passado por esse jovem de bigode louro que pendia levemente melancólico e suas formas de rosto algo eslavas, sem nenhum traço que chamasse a atenção, sem imaginar que ele era um poeta, um dos maiores do nosso século. Essa suavidade e, ao mesmo tempo, concentração de seu ser necessariamente influenciavam qualquer um que se aproximasse de Rilke. Era impossível imaginá-lo veemente, assim como era impossível imaginar qualquer pessoa que em sua presença não perdesse toda a exaltação e arrogância por causa das vibrações do seu silêncio. Sua moderação atuava como uma força moral e educativa que continuava a agir misteriosamente. Depois de cada conversa mais longa com Rilke, uma pessoa se tornava incapaz de qualquer vulgaridade durante horas ou até dias. E é curioso porque depois que eu terminei de ler Cartas a um Jovem Poeta, eu reli esses trechos aqui no qual o Zweig fala sobre o Rilke, e eu acho que o Zweig definiu com perfeição não só o que deveria ser conviver com o Rilke, mas ler Rilke, porque é isso, você o imagina como uma pessoa super calma, super centrada, e acaba que isso te afeta de alguma maneira. Eu costumava ler as cartas no fim do dia e era impressionante como eu ficava muito mais calma, me sentia mais tranquila de ler as coisas que o Rilke tem a dizer aqui. Mas quem foi, afinal, essa pessoa tão sutil? O Rilke nasce em 1875 na República Tcheca, mas lá ele tem uma educação bastante formal na tradição germânica, tanto que depois ele se muda para Munique para fazer faculdade. Ele cursa História da Arte lá e já aos 19 anos publica o seu primeiro livro. E logo ele já é tomado como um jovem promissor, e aí escreve inúmeros poemas que são muito famosos, escreve canções, escreve ensaios, mas acaba que seu livro mais famoso é um livro que não tinha nem pretensão de ser um livro, que é justamente este livro aqui, Cartas a um Jovem Poeta. Essas cartas foram escritas entre 1903 a 1908 e são direcionadas a um jovem chamado Franz Capus, que é o jovem poeta do título. E na introdução a este livro aqui, o Capus conta como que se deu essa troca de cartas entre ele e o Rilke. Ele estudava no mesmo local que o Rilke estudou um dia, e aí ele estava num banquinho lendo um volume de poemas do Rilke, e aí chega um professor lá que já estava na casa há um certo tempo, olha para o volume dele e fala: nossa, então ele realmente virou um poeta? E aí o Capus começa a conversar com esse professor, e o professor fala que ele deu aula para o Rilke, que lembra dele como sendo um jovem muito centrado, muito na dele. E aí o Capus tem então a ideia de falar desse fato para o Rilke, que ele estuda no mesmo lugar onde ele estudou, e pedir algumas dicas do Rilke, porque o Capus tinha essa pretensão de escrever poesias. E algumas semanas após o Capus ter enviado a sua carta para o Rilke,
chega a sua resposta e aí eles vão mantendo essa correspondência de 1903 a 1908. E aqui a gente só tem as cartas do Rilke, a gente não tem as cartas do Capus, porque conforme o próprio Capus diz na introdução do seu livro, quando fala um dos grandes que só uma vez aparecem, os pequenos devem calar-se. E essas cartas são simplesmente a coisa mais linda do mundo. Aliás, foram traduzidas pelo maravilhoso Paulo Ronay. Se você não conhece a história do Paulo Ronay, por favor, pesquise, porque a história dele é maravilhosa. Tem até um vídeo aqui no canal sobre a biografia dele, deixarei o link também aqui no box de informações. E é ele que traduz as cartas. E aqui a gente também tem tradução da Cecília Meirelles, que traduz a canção de amor e de morte do porta-estandarte Cristóvão Rilke. E a Cecília não só traduz essa canção, mas ela também escreve uma introdução a essa edição. E eu queria ler um trechinho aqui, porque eu acho que ela faz uma definição muito boa das cartas do Rilke. Por isso, as respostas de Rilke não oferecem a Capus uma receita literária, embora digam coisas essenciais sobre o exercício da literatura. Vão mais longe, tratam da formação humana, base de toda a criação artística. E é isso, tanto que eu não tinha priorizado este livro aqui na minha lista imensa de desejos ainda, justamente porque eu achei que os conselhos seriam muito específicos para alguém que quer escrever poesia e não poderia ser aproveitado por meros mortais como eu. Eu queria o livro mais por se tratar do Rilke mesmo, por ser o livro mais famoso dele, uma edição boa que a gente tem por aqui. E qual não foi a minha surpresa ao pegar isso aqui e descobrir que sim, temos conselhos aqui específicos para quem quer escrever um livro, escrever um poema, mas muito mais do que isso, a gente tem conselhos sobre a vida, reflexões sobre a vida e que qualquer um fará muito bom uso. O Rilke aqui fala muito da solidão, da ideia de a gente aproveitar o silêncio, aproveitar a nossa própria companhia, de não fugir das dificuldades, porque isso é muito importante e é importante também para a gente se conhecer, então para o autoconhecimento, expressão que infelizmente ficou um pouco banalizada, ou felizmente, porque eu espero que mais pessoas estejam percebendo a importância de se conhecer, e o Rilke coloca aqui o autoconhecimento como a chave de tudo. E eu queria ler uns trechinhos aqui, um dos vários trechinhos que eu marquei, só para vocês terem uma ideia do nível de coisa que vocês vão encontrar aqui. Na página 22, ele diz o seguinte: pergunta se os seus versos são bons. Pergunta-o a mim, depois de eu ter perguntado a outras pessoas. Manda-os a periódicos, compara-os com outras poesias e inquieta-se quando suas tentativas são recusadas por um ou outro redator. Pois bem, usando da licença que me deu de aconselhá-lo, peço-lhe que deixe tudo isso. O Senhor está olhando para fora, e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém o pode aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? Isto, acima de tudo, pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite. Sou mesmo forçado a escrever? Escave dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um forte e simples sou, então construa a sua vida de acordo com essa necessidade. Acho que aqui nesse trecho fica bem clara a importância que o Rilke dá para o autoconhecimento e também sobre essa coisa de que muitas vezes a gente procura as respostas no ambiente externo, mas muitas vezes as respostas que a gente mais precisa encontrar, as respostas mais importantes, serão encontradas dentro de nós mesmos. E para complementar isso, ele até fala na página 27, com efeito, em última análise, é precisamente nas coisas mais profundas e importantes que estamos indizivelmente sós. Na página 33, o Rilke fala sobre paciência. O verão há de vir, mas virá só para os pacientes, que aguardam num grande silêncio intrépido, como se diante deles estivesse a eternidade. Aprendo-o diariamente, no meio de dores a que sou agradecido. A paciência é tudo. Ainda falando sobre solidão, na página 42, ele tem uma frase que, meu Deus do céu, eu li isso aqui tantas vezes, achei lindo. Ele diz: mas a sua solidão há de dar-lhe, mesmo entre condições muito hostis, amparo e lar. E partindo dela, encontrará todos os caminhos. Queria destacar também um trechinho que está na página 54. O Rilke diz: é bom estar só.
porque a solidão é difícil. Vocês estão vendo que esse homem gosta muito de uma solidão, né? E ele continua: o fato de uma coisa ser difícil deve ser um motivo a mais para que seja feita. E eu falei sobre isso aqui no Instagram, eu coloquei a foto dessa página, e aí tá sublinhado aqui, e falei que eu concordava muito com isso. E aí algumas pessoas vieram falar: nossa, mas isso não me parece ter sentido nenhum, por que que você concorda com isso? E a interpretação que eu tiro dessa frase é que muitas vezes a gente foge daquilo que é difícil, daquilo que é desconfortável, justamente pelo fato de que é difícil, é desconfortável, mas quando ele diz o fato de uma coisa ser difícil deve ser um motivo a mais para que seja feita, é justamente porque é através dessa dificuldade, desse desconforto, que a gente vai conseguir crescer. E aí no Instagram eu fiz até um paralelo, eu corro, para quem não sabe, e quando eu fui explicar a minha interpretação sobre esse trecho, eu estava indo correr, e aí eu fiz um paralelo com a corrida e eu vou fazer essa analogia aqui porque eu acho que fica simples de entender. Eu estava indo fazer um treino que eu não gosto muito. É um treino no qual o ritmo varia bastante, então eu tenho que ficar olhando no relógio qual que é o meu ritmo, enfim, não gosto. Mas eu sei que é esse tipo de treino que vai me proporcionar uma evolução. É um treino difícil, mas é justamente através dele que eu vou conseguir atingir algumas metas que eu quero atingir. Então, para mim, o fato de ser difícil significa que ali tem algo que eu preciso melhorar e é justamente por isso que eu preciso fazer. E eu acho que essa ideia aqui está muito embutida nesse trecho do Hilke, que foi um dos que eu mais gostei. E olha que eu gostei de muitos. E eu acho que hoje o ser humano tem muito disso. A gente tem essas inúmeras ferramentas para fugir da dor, só que isso é necessário, porque sem passar por esse processo de dor, de sofrimento, de enfrentar a si mesmo, que é algo que ele coloca tanto aqui, por mais que seja algo doloroso, é necessário. E bom, pra gente não ficar lendo o livro inteiro aqui, eu vou parar por aqui, mas espero ter deixado alguém aí com vontade de ler essas cartas. Por favor, deem uma chance, eu garanto que muita gente vai se surpreender. E aí, agora deixando um pouquinho as cartas de lado e indo para a canção de amor e de morte do porta-estandarte Cristóvão Hilke. O Hilke conta numa carta que essa canção aqui foi escrita numa sentada, numa noite só, e eu confesso que da primeira vez que eu li a canção, eu não tinha me entusiasmado tanto, até porque as cartas são tão maravilhosas que eu acho que qualquer coisa que viesse depois eu ia ficar, meu Deus, eu quero minhas cartas de volta. E aí, pois é, não me pegou tanto, mas eu já tô bem esperta aqui em relação à poesia, a uns textos que impõem mais ritmo, que trabalham mais com combinações de palavras para ditar esse ritmo, etc. O melhor é ler no original, e os originais do Hilke são em alemão. Então eu fui ver se tinha a canção no Google em alemão, e tem, e olha, em alemão é outra coisa. Não é que essa seja uma tradução ruim, tá? A da Cecília Meirelles. Tanto que ela consegue preservar as imagens que o Hilke evoca, que são umas coisas maravilhosas, aliás, mas perde algumas rimas que tem no alemão. No original tem muitas rimas e fica muito nítido que o Hilke está usando essas rimas para impor um certo ritmo à canção, e isso acaba se perdendo na tradução para o português, infelizmente, mas ainda dá para aproveitar bastante coisa que vale muito a pena ler. E no pós-fácil dessa edição a gente tem um texto de autoria do Robert Musil, que foi um texto que ele fez em homenagem ao Hilke quando o Hilke faleceu. No texto ele diz: "Por que estamos aqui hoje? Porque queremos homenagear o maior poeta que os alemães possuíram desde a Idade Média." E aqui nesse texto ele fala um pouco do quão grandioso foi o Hilke, mas ao mesmo tempo o quão pouco reconhecido ele foi no tempo dele. E o Musil é outra pessoa que fala do Hilke de uma forma lindíssima, tanto que quem me acompanha aqui ou no Instagram já deve ter me visto falar disso, mas eu não sou muito fã de poesia, e eu terminei este livro aqui morrendo de vontade de ler a poesia do Hilke. Quem me conhece sabe que eu dizer um negócio desses quer dizer que eu realmente fiquei encantada, porque realmente eu não sou a maior fã de poesia, mas a do Hilke eu fiquei muito curiosa mesmo, já tô até atrás de importar um volume no original, vamos ver se eu consigo, porque tá bem caro, mas tô muito curiosa mesmo para conhecer a poesia desse homem. Se alguém já leu, comenta aqui o que você achou no box de informações.
mais. E fica aqui então a baita recomendação deste livro aqui. Eu acho que é seguro dizer que muita gente vai entrar neste livro sendo uma pessoa e sair dessa leitura uma pessoa um pouco diferente, ou no mínimo você vai sair com muita coisa para pensar após a leitura deste livro aqui. E queria também deixar o agradecimento à Carla, queridíssima, que me enviou este livro aqui. E eu até falei no meu Instagram que eu tenho alguns livros para os quais eu sempre volto. Eu sinto que eu preciso deles quando eu tô meio mal, sentindo que eu preciso de um conselho ou conversar com algum amigo, algo do tipo. Às vezes eu recorro a esses livros. Tem até a foto no Instagram mostrando quais são esses livros. Eu vou deixar o post linkado aqui também no box de informações. E este livro aqui foi parar lá. Veio num momento muito certeiro. Então, Carla, muito obrigada. Eu tenho certeza que eu leria esse livro aqui algum dia da minha vida. Ele estava na minha lista de desejos, mas certamente não teria vindo num momento tão certeiro. A Carla acertou e cheio, não só no presente, mas também no momento. E se você ficou com vontade de ler ou já leu mais alguma coisa do Hilke, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. E se você resolveu ler este livro porque você tá assistindo a esse vídeo, volta aqui depois para comentar se te mudou, se você pensou sobre muita coisa. Tô curiosa para saber como as pessoas reagem à leitura deste livro aqui, porque foi algo que realmente me impactou muito, tanto que ainda não saiu lá do lado da minha cama. Só saiu agora para eu fazer este vídeo aqui, mas acho que ele vai já voltar para lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.